Olá, queridos alunos e alunas da Rede Estadual Baiana. Vamos agora dar início à série de vídeos sobre o estudo do planeta Terra, a estrutura interna do planeta, a formação do planeta, né? Desde a sua origem, estrutura do relevo, formas de relevo e relevos a nível mundial e a nível Brasil. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Eu gosto muito de trabalhar essa questão da idade do planeta para nós compreendermos o quanto nós, seres humanos, somos. Não gosto de usar a palavra insignificante, que fica muito forte, mas acho que é o que mais retrata. Quanto nós somos insignificantes na história de vida do planeta, na história da formação do planeta. Então, são 4,5 bilhões de anos, várias espécies de animais e vegetais surgiram antes dos seres humanos, já foram extintas, e nós, nos últimos, que surgimos nos últimos 5 milhões de anos, muitas vezes nos autodenominamos donos do planeta, né, como se nós tivéssemos criado o planeta. Infelizmente, nós como seres que fazemos parte da biodiversidade do planeta, às vezes nos colocamos como fora dele, como se fosse uma criação nossa e como o planeta estivesse para atender somente às necessidades do homem e nós nos colocássemos acima das questões de das questões dos ciclos de vida, das questões de interação de vida no planeta. Os seres humanos, eles vão surgir no planeta mais ou menos há 5 milhões de anos. Essa aqui é uma tabela com as eras geológicas. Essa tabela nós vamos lê-la de baixo para cima, tá? Nesse sentido aqui, tá? Onde nós teremos o período pré-cambriano, arqueozoica, proterozoica, onde nós vamos ter as eras paleozoicas, mesozoica e cenozoica. Os seres humanos, eles vão surgir aqui, os hominídeos, né, no Plioceno, Neógeno, dentro da era cenozoica, a era que se passa atualmente. Então, nós temos alguns detalhes para chamar a atenção na evolução dessas eras geológicas que nos são importantes. Na verdade, quase todos os fatos que aparecem são importantes, mas como é uma tabela complexa para ficar decorando, eu costumo chamar a atenção para algumas coisas da tabela. Então, dentro do período pré-cambriano, nós chamamos essa parte inferior da tabela, formação dos escudos cristalinos, as primeiras rochas do planeta, quando vão se formar as grandes jazidas de minerais metálicos do planeta, como ferro, manganês, a bauxita. Então, vão se formar a partir desse período aqui, ok? Aí nós vamos para o período paleozoico. Eu gosto de chamar a atenção para o período carbonífero, que está aqui, é quando vão ocorrer o soterramento de grandes áreas de floresta no planeta e vão dar origem ao processo de formação das bacias de carvão, né, no planeta Terra. Aí, a partir do Paleozoico para o Mesozoico, é interessante a gente já retratar a formação, os derrames basálticos que vão ocorrer no Mesozoico, derrames basálticos porque vai haver uma grande atividade geológica, sísmica e vulcânica no planeta, onde vários derrames basálticos vão ocorrer. Os que mais vão nos chamar a atenção no território brasileiro são a formação das ilhas oceânicas, no Brasil, Martim Vaz,
Fernando de Noronha, tá? Vai ocorrer também o processo de extravasamento, de derramamento e extravasamento de magma na região sul do Brasil, que vai dar origem aos solos de terra roxa no futuro. Aí vem uma curiosidade, né? O solo de terra roxa não é de cor roxa nem preta, não é escuro, ele é uma cor avermelhada, um vermelho bem forte. Os espanhóis denominavam terra roja e os italianos, quando vieram trabalhar no plantio de café no Brasil, denominavam terra roça. E aí acabou, no Brasil, nós chamamos de terra roxa, como na verdade nada tem a ver com a cor da terra oficial. Só uma curiosidade para a gente aí. Do Mesozoico para o Cenozoico, é interessante que nós vamos ter agora aqui, nesse processo do finalzinho do Mesozoico para o Cenozoico, né, um pouco antes do período terciário, a separação dos continentes, tá? A formação das grandes... No terciário já vai ocorrer a formação das grandes cadeias montanhosas no mundo, né? A Cordilheira dos Andes, Cordilheira do Himalaia, a Cordilheira das Montanhas Rochosas, tá? As grandes cordilheiras do planeta se formarão já no final do Mesozoico, invadindo pelo Cenozoico e o período terciário, que envolve essa parte daqui do Paleógeno, e o Quaternário o terciário envolve o Paleógeno e o Neógeno, mais ou menos, aqui, ok? Vamos avançando aí. É interessante nós falarmos um pouco sobre a origem do planeta. O planeta Terra, há 4,5 bilhões de anos, ele vai surgindo a partir da aglomeração, do agrupamento, do choque de várias partículas, poeira cósmica, meteoritos que vão se chocando no planeta para dar origem ao que nós temos como massa rochosa do planeta Terra. Esses processos de choque, encontro de fragmentos no espaço, eles vão manter uma atividade vulcânica, um calor enorme na superfície do planeta. O planeta vai ser recoberto, vai ser formado praticamente por um mar de magma. A Terra vai resfriar de fora para dentro, o que o que vai dar origem ao modelo de círculos concêntricos, né? Então, o planeta tem um modelo de resfriamento, né, que vai também influenciar nas camadas do interior da Terra. É interessante ressaltar, aliás, é importante ressaltar, que essas camadas, que esse modelo que existe hoje de estruturação do planeta em camadas, ele é um modelo que foi atingido a partir de estudos indiretos. O homem não penetrou no planeta Terra a ponto de chegar ao manto, ao núcleo. Então, esse modelo de camadas, né, que nós vamos citar agora, o modelo mais conhecido, mais aceito pela ciência, ele vai se dar a partir de vários estudos indiretos, estudos da propagação de ondas sísmicas, de ocorrência de terremotos, estudos de material de lava que chega na superfície a partir de extravasamento de vulcões, erupções vulcânicas. Alguns modelos são reproduzidos em laboratório para se testar algumas teorias e chegamos ao que nós temos hoje. Então, a Terra ela tem de fora para dentro algumas camadas. As principais são crosta, manto, núcleo, né? A crosta, a mais externa, a mais rígida, ela é fragmentada em grandes pedaços enormes blocos rochosos, enormes pedaços que nós vamos chamar de placas tectônicas. A crosta ela pode ser subdividida em crosta oceânica e crosta continental. A crosta oceânica ela é relativamente menos espessa, ela é um pouco mais fina, ela vai variar de 5 a 20, alguns livros vão colocar 30 quilômetros no máximo de espessura.
A crosta oceânica também é mais jovem, formada por rocha basáltica. Tá? A crosta, por isso, a crosta oceânica ela acaba geralmente sendo mais densa. A crosta continental ela já vai ter uma espessura maior. Ela vai variar de 30 a 70, alguns estudiosos vão falar sobre 100 quilômetros de espessura. Onde a crosta vai ser mais espessa? Geralmente próximo ou nas áreas de dobramentos modernos, onde existem as grandes cordilheiras do mundo, o Himalaia, montanhas rochosas, é onde a crosta geralmente vai ser mais espessa. A composição da crosta continental já é mais com rochas graníticas, né? Rochas mais antigas também. As rochas, as, as rochas continentais geralmente são formadas por minerais, por rochas, são formadas por minerais mais, vamos dizer assim, são formadas por minerais de predominância de composição silício e alumínio. Daí a denominação Cial, que vocês vão encontrar em alguns livros. As rochas mais profundas, mesmo no continente, na costa continental, elas vão ser chamadas de cima, ela vai ter composição de silício e magnésio. Silício é o mineral predominante na crosta terrestre. Outra característica interessante é que as rochas vão ser de coloração mais claras conforme elas são as mais superficiais, continentais e mais superficiais, são as rochas félsicas. As rochas de camadas mais profundas, elas vão ser chamadas de rochas máficas, elas vão ter coloração mais escura. Tá? Partindo para o manto nós vamos ter aí uma subdivisão de manto externo, de manto superior, manto inferior, ou seja, uma camada mais externa, mais próxima da crosta, e outra mais próximo do núcleo externo. Então, o manto ele vai ter essas duas partes. Ele é formado geralmente por silicatos de ferro, magnésio também. A estrutura, geralmente, ela é de rocha, de material, pastoso, né? Magma, com fragmentos rochosos, com gases, e assim vai. Mais à frente, nós vamos falar um pouquinho mais do manto, e nós vamos, através de outra imagem, falar sobre uma camada que está dentro, praticamente, do manto superior, que é a astenosfera. Eu vou falar um pouquinho dela mais à frente. Só grave um nomezinho, astenosfera. Tá? O núcleo, ele é o modelo que nós aceitamos hoje, é núcleo externo e núcleo interno. O núcleo interno ele é sólido, formado predominantemente por níquel e ferro. O núcleo externo ele é líquido, também formado por níquel e ferro. O que os cientistas hoje defendem é que o núcleo interno ele gira dentro do núcleo externo, é o que vai dar origem ao campo magnético da Terra, é o motor que vai gerar a energia geotérmica do planeta. Saiu estudos agora em 2021 sobre a descoberta de uma possível terceira divisão dentro do núcleo, um núcleo interno dentro do núcleo interno, vamos dizer assim. Ainda não tem nomeação, os cientistas ainda estão para comprovar, mas há indícios, através de estudos mais específicos sobre a propagação de ondas sísmicas dentro da Terra, que ela haveria distorções na propagação dessas ondas e passam do núcleo interno para essa parte mais central do núcleo, ou seja, mudaria aí os livros didáticos nos próximos anos. Mas, por enquanto, foi só um anúncio de uma possível descoberta, as coisas estão evoluindo, vamos ver como ficará, né, aqui no próximo ano. Vou chamar a atenção para essa imagem aqui agora, né, dessa fatia de pizza.
Aqui é interessante, nós teríamos aqui ó, a observação da crosta continental numa zona de cordilheira. Observa-se que ela é bem mais espessa aqui, tá? E nós teríamos, em verde aqui ainda, a crosta oceânica, né, que ela é bem menos espessa. O manto ele vai aparecer aqui, a espessura aproximada de 2.870 quilômetros, tá, no manto. A crosta, como eu falei, ela pode variar até 100 quilômetros de profundidade nas áreas mais espessas, né? Já tinha falado sobre isso. E núcleo, tanto interno quanto externo, os dois juntos, nós teríamos 3.480 quilômetros, né, até chegar ao centro. Se analisasse só o núcleo, seria o raio do núcleo ali, tá? Até o centro. Temos uma imagem aqui, ela vai nos detalhar um pouco mais a crosta, a relação da crosta com o manto. Então, aqui nós temos um detalhamento maior, como eu falei, que nós iríamos citar aqui ó, a astenosfera. Tá? A astenosfera é uma camada que ela vai se encontrar dentro do manto superior. O manto, nós teríamos uma parte do manto superior, vamos dizer assim, em contato com a crosta, e a astenosfera depois continuaria com o manto superior. É interessante chamar a atenção aqui, porque alguns, erroneamente, colocam como sinônimo, desculpa, litosfera e crosta, o que não é. A litosfera ela é formada da crosta mais a parte do manto superior. É justamente aquela parte que vai anteceder a astenosfera. E aí, a astenosfera vai ter qual função, professor? A astenosfera vai ter a função de facilitar a movimentação de placas tectônicas. Dependendo do modelo que se analise, né, de convecção de magma, que nós vamos falar mais à frente, a astenosfera pode, inclusive, ter um papel mais importante, além de facilitar, as correntes de convecção da astenosfera podem empurrar as placas tectônicas. Então, ela teria até um papel mais importante. Ou seja, a gente coloca como uma facilitadora. A astenosfera ela facilita a movimentação de placas tectônicas. Observamos aqui nessa imagem também a descontinuidade de morro. Estou passando aqui por cima agora, que é a linha de transição entre a crosta e o manto, aquele manto superior mesmo. Ela foi descoberta através do estudo de propagação de ondas sísmicas, onde se verificou uma alteração grande na velocidade da propagação de ondas entre a crosta e o manto, entre o manto e a crosta nessa área. Agora chegamos numa parte que nós vamos falar da movimentação de placas tectônicas. Antes disso, a gente fala um pouquinho da deriva continental, e eu gosto de chamar a atenção para os megacontinentes. É muito interessante falar sobre isso e perceber que poucas pessoas conhecem, né, esses megacontinentes. A gente só ouve falar, a maioria das pessoas só ouve falar em Pangeia. E não existiu só a Pangeia. Nós tivemos, pelo menos hoje, contado pelos cientistas, né, que estudam a história da evolução do planeta, mais 2 megacontinentes. O primeiro dele foi o megacontinente Atlântico. O megacontinente Atlântica, ele vai se formar, tá? Depois ele vai se fragmentar, vai dar origem a vários pedaços de continente, vai haver uma reaproximação de novo, né, desses megacontinentes. Esse megacontinente Atlântico ele vai existir ali ó, entre 2,3 bilhões de anos a 1,8 bilhão de anos atrás, onde ele vai se fragmentar e vai dar origem a outro megacontinente, que é a Rodínia. A Rodínia
foi o penúltimo megacontinente. A Rhodínia depois ela se fragmenta e dá origem a vários pedaços que vão se juntar novamente e formar a Pangeia. Então, que conclusão que a gente chega de uma maneira bem simples aqui? É que houve na história do planeta um ciclo que, inclusive, ganha o nome de ciclos de Wilson, tá? Onde, deixa eu colocar aqui para a gente, houve os ciclos de Wilson, onde os continentes passam por um processo de afastamento, reaproximação e choque. É afastamento, de novo, reaproximação e choque. Então, nós tivemos o megacontinente Atlântica, se fragmentou, depois ele se chocou, formou o megacontinente Rhodínia. Depois o megacontinente Rhodínia se fragmentou, se chocou e formou a Pangeia. E a Pangeia vai se fragmentar e dar origem aos continentes como nós vemos atualmente, né? Esse processo ele ocorreu de forma muito lenta. Foram, como nós já falamos, um período de 4 bilhões de anos até os dias atuais para eles ocorrerem. E pelo estudo da velocidade em que os continentes e as placas tectônicas se movem hoje, nós sabemos que é um processo muito lento. A placa mais rápida, ela se movimenta a cerca de 11 centímetros por ano, né? A maioria das placas se movimentam 2 a 4 centímetros por ano. Então, a deriva continental, como é conhecida, vai ser uma teoria que vai se basear no estudo da movimentação dos continentes. Eu gosto de dividir deriva continental de tectônica de placas. Eu vejo duas teorias diferentes, porque na época da deriva continental não se tinha conhecimento das placas tectônicas e do tamanho das placas tectônicas como se tem a partir dos anos 60 e 70 que surge essa teoria. Então, eu gosto de dividir essas teorias, apesar de uma inspirar a outra e ambas se completarem. Apesar do grande nome que todos conhecem, quando se fala de deriva continental, ser Alfred Wegener, ele não foi o primeiro a se intrigar com os contornos dos continentes. Na verdade, foi um cartógrafo, Abraham Ortélio. Ele foi o primeiro, lá no século XVI, a se intrigar com os contornos dos continentes que iam se ganhando forma a partir da evolução da cartografia das grandes navegações. Alfred Wegener, ele já vai, no final do século XIX para início do XX, elaborar uma teoria com bem mais fundamentos, mas vai ser, vamos dizer assim, vai ser instigado, né, pela observação do contorno dos mapas também. Aí ele vai tentar passar a buscar indícios de que realmente os continentes foram unidos e para embasar sua teoria. Alfred Wegener, então, ele começa seu processo de estudo, ele vai fazer muitos estudos de datação geológica, amostras de solo, amostras com fósseis de animais em diversos continentes, fazendo um paralelo, né? Por exemplo, vamos pegar América do Sul e África, fóssil de animais que não teriam condições de migrar sozinhos, né, atravessar o oceano, existir no mesmo período, na mesma época como foi encontrado. Então, o fóssil que foi encontrado na América do Sul, através de escavações, ele foi encontrado na África, na mesma profundidade, né, que comprovaria, com a mesma datação também, né, e o que comprovaria que a espécie viveu no mesmo período, né, nessas terras que hoje estão afastadas, né, e não teria condições de migrar de um continente para o outro. Indícios também de glaciação na América do Sul e na África na mesma época, que a glaciação, assim como vários outros eventos climáticos, deixam suas marcas no solo e nas rochas.
Essas marcas elas ficam soterradas durante milhares de anos e podem ser depois estudadas. Então, o Alfred Wegener juntou vários indícios e conseguiu, né, sustentar a teoria dele. Ó, só há condições desses fenômenos acontecerem se os continentes um dia foram realmente reunidos. E surge a pergunta para Alfred Wegener: sim, se os continentes foram reunidos, o que fez com que eles se movessem? E essa pergunta Alfred Wegener não conseguiu responder. Essa pergunta ela só vai ser respondida a partir dos anos 60, anos 70, a teoria da tectônica de placas, né, que vai ser possível também de ser desenvolvida a partir de uma tecnologia desenvolvida para a Segunda Guerra Mundial, né, que foram submarinos. Então, com um estudo melhor do fundo oceânico, foi possível observar cadeias mesoceânicas, atividades vulcânicas, pôde-se estabelecer os limites de placas tectônicas e a evolução da teoria de tectônica de placas ganha força. Então, com a observação da expansão dos assoalhos oceânicos, né? E hoje, mais ainda, com a capacidade de monitoramento por satélite, é possível você observar a velocidade que as placas tectônicas se movem. Então, chegou-se à teoria e o mapeamento do planeta e das placas tectônicas do planeta. Então, nessa imagem agora, nós observamos aqui as placas tectônicas mais importantes mapeadas no planeta e as direções a quais elas se movem. Nós temos esses dados atualmente. E também foi possível estabelecer modelos para determinar que forças movimentam as placas tectônicas. Então, que forças movimentam as placas tectônicas? São as forças, principalmente, das correntes de convecção de magma. As correntes de convecção de magma vão ser as principais, vão ser os principais motores, vamos usar motor, que o motor seria o núcleo interno, vai ser o principal impulsionador que empurra realmente a movimentação das placas tectônicas que estão sobre o manto. Nós temos dois modelos para isso. As correntes convectivas ocorreriam exclusivamente na astenosfera, para movimentar a placa tectônica, e existe um modelo que eu gosto mais, em que as correntes convectivas elas ocorreriam em todo o manto. Para aqueles que não sabem o que é a corrente convectiva, líquidos e gases aquecem por correntes de convecção. Então, as correntes convectivas vão ser estimuladas por fontes de calor, como no caso do planeta, o núcleo da Terra. Então, o aquecimento da parte do interior do manto, o magma mais aquecido tende a subir, chegando na parte superior do manto, ele resfria, se movimenta e tende a descer. Então, é um movimento quase de subida e descida, né, constante em vários pontos do planeta, e isso acaba fazendo com que as placas tectônicas se movam, sejam empurradas. Nas zonas de subducção, é onde ocorre a penetração da placa tectônica. A placa tectônica mais densa, ela mergulha sobre a placa tectônica menos densa, e nesse ato de mergulhar, o manto, né, e ele acaba puxando também essa placa para o interior para ser derretida, dissolvida e transformada em magma novamente. Então, a rocha volta a ser magma. A gente vai falar até um pouquinho disso depois, porque vai dar origem ao ciclo das rochas. Então, as forças que movem as placas tectônicas são as forças das correntes convectivas de magma. As placas tectônicas vão se mover em diversas direções, ok? A gente vai interromper aqui, vai dar uma pausazinha nas nossas aulas, tá, gente? Voltaremos em outros momentos, dividiremos essas videoaulas em partes menores, para que possa ficar didaticamente mais organizada, para o aluno compreender melhor. E nós voltaremos depois falando sobre limites de placas tectônicas, ocorrência de terremotos, e já
processos endógenos e exógenos que vão dar origem às formas de relevo que nós encontramos na superfície terrestre. Aqui, quem vos fala é o professor Aldo Cardoso. Espero encontrar você na nossa próxima videoaula. Um abraço, até a próxima.